Será que eu tenho liberdade para pensar o que eu quiser? Essa liberdade de cocriação, vamos conversar um pouco sobre o que cria a minha e a sua realidade, mudanças de paradigmas, de recondicionamento mental e o que de fato a gente pode fazer, para que tenhamos uma vida abundante e que a prosperidade nos acompanhe. E eu sempre digo que nós criamos a nossa realidade. Então esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com você aqui. Bom, se eu crio a minha realidade, como é que eu faço isso? Através dos pensamentos. Eu sei que eu crio a minha realidade, eu sei que são através dos pensamentos, mas agora vem uma questão interessante. Será que eu tenho de fato essa liberdade de cocriação, Deus é o criador de todas as coisas e junto com ele nós somos cocriadores. Por isso nós somos imagens e semelhança dele. Essa câmera, por exemplo, que está me filmando, ela foi criada por alguém. Primeiro ela surgiu na ideia de alguém. Como tudo na minha e na sua vida surge dos pensamentos, da ideia na nossa mente, e só depois isso vem para a nossa realidade, então sim, nós criamos a nossa realidade e os pensamentos é a energia propulsora para que a minha e a sua vida tenha resultados. Sendo eles resultados ruins ou bons, foram criados por nossa mente, pelo que está dentro de nós. E agora a pergunta que eu fiz, já que eu crio a minha realidade pelos meus pensamentos, eu sou livre o suficiente para pensar o que eu quero? Tem muita gente que entende errado esse conceito, quando eu digo que você atrai aquilo que você é, então se você tem algo na sua vida, seja algo bom ou ruim, se você conquista ou tem fracassos, você de alguma forma atraiu para você conquistou isso. E tem gente que diz, mas quer dizer que estão com a calamidade, situações, quer dizer que ela atraiu isso. É claro que coisas acontecem comigo e com você que estão fora do nosso controle. Nem tudo que acontece com você foi você que foi lá e fez e buscou, não foi você que insinuou. Tem mulheres que se casam com pessoas que no início parecem pessoas maravilhosas, mas que no decorrer do casamento se revelam narcisistas, Então, uma mulher ou homem que casa com um narcisista, ela vai sofrer até o momento em que ela cai a ficha. Isso foi um acidente no percurso, você acabou de alguma forma manipulado ou sendo enganado, ou alguém de fato rompeu limites na sua vida. E isso acontece com a gente o tempo todo. Pessoas que rompem limites e causam danos pra gente, seja danos emocionais, danos financeiros, danos psicológicos também, Eu crio a minha realidade a partir do tipo de pensamento que eu tenho sobre isso. Tem um escritor chamado Viktor Frankl, psiquiatra. Ele passou por um tempo em um centro de extermínio. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Em um momento lá, ele se deparou com uma situação caótica. E olha só que interessante. Ele não atraiu aquilo para ele. Ele, em determinado momento na vida dele, ele estava em paz. Se você ler a história dele, você vai entender que ele estava tranquilo na casa dele. E ele conta isso no livro, que ele estava tranquilo, estava tudo bem. De repente, invadiram a casa dele durante a noite, enquanto ele dormia, e a esposa e os filhos, levaram ele para um centro de concentração. E aí ele se deparou nessa situação. Então, claro, tem coisas que acontecem na vida da gente. Ele começou a ver tudo aquilo e como ele era psiquiatra, ele já entendia muito sobre como funciona a mente, sobre o poder dos pensamentos. Olha só o insight que ele teve. Ele disse assim, eles podem fazer o que quiser com o meu corpo, eles podem me bater, até me matar. Ele pensou o seguinte, o meu pensamento ninguém pode prender. Eu estou preso aqui, nesse corpo, eu não sei se eu vou sair daqui, mas uma coisa é certa, eu sou livre para pensar no que eu quiser. Aí ele começou a se imaginar vendo ele mesmo ministrando sobre aquilo que aconteceu com ele em palestras, com grandes plateias, Então, trazendo ali um contexto de ensinamento das pessoas sobre o que ele viveu. E ele ainda estava lá sofrendo com as pessoas. É claro que isso é uma técnica que a gente ensina aqui de você se visualizar conquistando o seu bem ou se visualizar em um local que você quer viajar e fazer com que isso seja realidade primeiro aqui, na sua mente. Ele não tinha uma garantia que, de fato, ele ia sair dali, porque ninguém conseguia fugir daquele lugar. Mas enquanto ele estava ali, enquanto ninguém estava batendo nele, enquanto ninguém estava ali atormentando a vida dele, ele simplesmente se projetava para outro lugar, imaginava coisas maravilhosas, coisas que podiam tirar um pouco do sofrimento dele ali, porque ele era livre para pensar o que quiser. O que eu quero trazer para você com esse conceito é que, claro que acidentes vão acontecer na sua vida, pessoas, como eu disse, vão avançar o sinal. Qual que é a lição que eu e você podemos tirar aqui da história de Viktor Frankl? 10% é o que acontece com você. Os outros 90% é o que você faz com o que acontece.
você tem uma situação em que você não queria estar, você tem um prejuízo financeiro que você não queria ter, um abalo emocional que você não queria ter. Isso são 10%. Mas o que você faz com o que acontece com você é o que determina, né, o seu destino, o seu futuro. Tem problemas mesmo que você não tenha atraído, mesmo que você não tenha imaginado aquilo. Aconteceu, aconteceu. Isso foi na sua infância? Ok. Foi na sua fase adulta? Ok. Agora, o que você vai fazer com isso é o que vai determinar. E quando você entende que você pode sofrer o que for, mas que agora, com esse entendimento que você é livre para criar a sua realidade através dos seus pensamentos, você decide o que fazer com o que aconteceu com você. Eu quero que você pense agora na sua vida que está sendo criada agora. Quanto de dor você está tendo, quanto de sofrimento você está tendo. E esse é um filtro para que você saiba o quanto você está longe da sua origem. Você quer saber o quanto você está longe da sua origem, o quanto você se perdeu durante a caminhada através desses condicionamentos, desses problemas que aconteceram na sua vida? É só você olhar para o quanto você está sofrendo. O sofrimento, a dor que você está passando hoje, revela algo muito importante sobre a sua essência, aquilo que de fato você veio fazer nesse mundo, aquilo que de fato você se propôs em fazer. E o quanto de dor, o quanto de sofrimento você está tendo hoje revela exatamente a distância que você está do ponto inicial da sua vida, da sua origem. Será que ao longo do tempo você não perdeu a maravilha de contemplar? Por que as crianças, elas são felizes com as conquistas delas? Ainda que em brincadeiras, né? Você vai postar uma corrida com uma criança, ele não quer nem ganhar dinheiro, ele só quer se divertir. Aquilo para ele é maravilhoso. Quando você vai montar um brinquedo com seu filho, aquela montagem é maravilhosa, ele fica ali deslumbrado naquele momento. Aquilo é o estado de contemplação. Só que ao longo do tempo acontece, como eu disse, os probleminhas da vida, e aí a gente vai criando o que nós chamamos de traumas, bloqueios e condicionamentos. Escreve essa palavra agora que você vai entender todo o raciocínio aqui. Se eu construo a minha vida com o poder dos meus pensamentos, se eu tenho liberdade para pensar o que eu quero, então por que as coisas não fluem na minha vida? Porque é exatamente isso que eu te falei agora, sobre o que nós perdemos do início, da nossa essência de criança sonhadora, de criança feliz e contemplativa. Nós deixamos de contemplar a vida. E, mais uma vez, eu digo que a nossa criança, ela foi podada por condicionamentos. Então, por que eu não realizo? Por que eu não conquisto? Porque eu estou pensando de acordo com os meus condicionamentos. Até o que você está pensando está condicionado a um trauma, está condicionado a um bloqueio que durante a sua vida você foi conquistando, você foi obtendo. E mais uma vez, seja porque você de fato errou, ou seja porque erraram com você. Agora, não importa o motivo. 10% do que aconteceu com você e 90% é o que você faz com isso. Então, como os seus pensamentos são conduzidos pelos seus condicionamentos, logo os seus resultados estarão com base nessa criança sofrida, nessa criança que foi impedida de comunicar, impedida de falar, impedida de realizar. E hoje, por exemplo, você quer gravar um vídeo como esse? Quer trazer uma palestra, uma apresentação, ou te dão uma oportunidade na igreja para te trazer uma mensagem, e você trava porque os seus pensamentos estão conduzidos por uma criança que recebeu um bloqueio logo na primeira, segunda infância, do cala a boca, você não consegue, você não pode, você é incapaz. E agora, o que eu chamo de condicionamento, eu quero te trazer aqui uma reflexão para rótulos. Todos os seus condicionamentos, e os meus também, são como rótulos que colocam na gente. E você já viu uma coisa interessante? Que quando se coloca um rótulo em uma coisa, a gente já não vê tanto o que a coisa representa, mas sim um rótulo. E aí a gente passa a tratar aquela situação de acordo com um rótulo.
Agora imagine que os seus condicionamentos são rótulos colocados em você. Rótulos de incapacidade, rótulos de não pode falar em público, rótulos de você nunca vai ter dinheiro, rótulos que te condicionam. Então, quando você mesmo olha para dentro de você, o que você vê são rótulos. Você consegue ver exatamente o que colocaram sobre você. E aí você diz, não, poxa, eu crio a minha realidade, mas quando eu olho para dentro de mim, esses rótulos meus são o que fazem eu pensar como eu penso. As coisas que estão dentro de você, que te impedem de prosperar, já em muitas vezes substituíram a sua essência, substituíram aquilo que de fato você é. E aí, quando você olha para você, você vê o rótulo. É claro que isso te causa muita dor, como eu disse, quando você está longe da sua essência, do seu verdadeiro propósito de vida, você começa a sofrer. E eu quero que você mude os seus rótulos internos de perdedor para vencedor, de escasso para próspero, de triste para alegre. E isso, claro, que depende muito de você. Lembra que eu disse que é 10% o que aconteceu com você e 90% o que você resolve agora fazer com a sua vida? Então, você precisa agora olhar para o seu passado, tá? É até um exercício para você. Olha para o seu passado. Não fique com vergonha das coisas que aconteceram com você, porque, como eu disse aqui, podem ser coisas que nem foi você que atraiu, nem foi situações que você causou. Então, olha para elas e você agora vai ter que ressignificar isso. Inclusive, pode até se desculpar disso. Só que a partir do momento em que você se vê vítima daquela situação, você naquele momento é permitido que você seja vítima, tá? Qualquer tipo de abuso, você é vítima. Agora, a partir do momento em que você tenha consciência que você foi vítima, você precisa agora virar para você mesmo e dizer, não, agora eu tomo as rédeas da minha vida. A partir de agora eu viro esse papel de vítima e torno-me o protagonista desse filme, o protagonista dessa história. E tudo vai começar, queira você ou não, através dos seus pensamentos. Lembra que o assunto central desse meu bate-papo com você aqui é questão de mudar os pensamentos, que eles vão ajudar você a caminhar, a andar, e que você é livre para pensar, só que essa liberdade, ela é condicionada aos seus rótulos. Você precisa agora começar a ser o protagonista da sua história e começar agora a fazer como o psiquiatra que eu citei agora. Você, independente do que está acontecendo com você, se ainda o seu casamento não está legal, se ainda a sua vida financeira não está legal, se a sua vida emocional não está legal, comece a projetar na sua mente a realidade que você quer conquistar. Porque esse seu marido, essa sua esposa, essa sua dívida, essa sua situação emocional, ela pode sim prender o seu corpo, prender as suas emoções, mas tem uma coisa que ela não pode prender, que é a sua capacidade de pensar. Esses seus pensamentos só se tornarão realidade quando eles descerem da mente consciente para subconsciente. Só a partir do momento em que você vence isso, você vai ser aquilo que você de fato pensa.